democracia linguística. A gente sabe que é mais um fator econômico do que um fator realmente de igualdade de condições para todas as nações. Porque línguas nacionais favorecem nações e, no caso do inglês, só 6,5% da humanidade o falam. Quer dizer, privilegiam 6,5% em detrimento dos outros 93,5% que não têm o inglês como língua mãe. Mi credas que Esperanto estas pli demokrata instituto. Esperanto disvastiĝas inter homoj pli konscia pri bezono de demokrata mondo. Quando o idioma é subjugado, seu povo cede lugar a uma cultura diferente. Se lembra? Oh, who I am. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, 10 little Indian boys. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, 10 little Indians boys. Estamos formatando a nossa mentalidade com uma visão de mundo anglo-saxônica, porque não é só a língua, não é só eu ver a palavra sale, off, 30% off, não sei o que, para dizer que tem um desconto. Mais do que isso, é a maneira de sentir o mundo, de pensar o mundo, que fica formatada de acordo com o jeito de pensar anglo-saxônico. Mas será que isso vai continuar sempre assim? Será que não há uma solução para que nós possamos sair desse enquadramento de ver o mundo através de olhos ingleses, olhos norte-americanos? Por que nós não podemos ver com olhos de todas as outras nacionalidades? Seria muito mais rico, não? A diversidade linguística garante a preservação da identidade de cada povo. O desaparecimento de uma língua em função da adoção de uma outra pode ser comparado ao incêndio em uma biblioteca. Então, democracia, mais muitas línguas, eu tenho o direito que todas as línguas sejam iguais. E, teoricamente, isso é verdade. Por que um tupi-guarani também no Brasil ele não é tão bem aceito? A gente pode falar de dominação linguística até, por exemplo, de norma culta para quem não tem acesso à escola. Como diz Maurício Inher em seu livro Linguagem, Escrita e Poder, a Constituição afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma parcela pequena de brasileiros consegue entender. A discriminação social começa, portanto, já no texto da Constituição. Então, o preconceito, essa igualdade de direitos linguísticos, ela tanto dentro de uma língua nacional quanto externamente. Claro que no esperantismo a gente defende um direito que esse é muito mais complexo, que é o direito de todas as línguas, sejam como elas forem, serem iguais, em todos os níveis, dentro e externamente. O preço da adoção de uma segunda língua mundial pertencente a um povo é muito alto. E não só quando se fala em cultura. Um curso completo de inglês, por exemplo, sai na média de R$10 mil. Ah, mas o aluno brasileiro aprende inglês na escola.
Mas será que os anos de inglês do ensino médio são bastante para estabelecer uma conversa com um estrangeiro? O inglês do ensino médio da escola pública é o básico do básico do básico. Let's go to the park. Não entendo PNs em inglês, não entendo nada. Tá complicado esse negócio de idioma. E quanto será que uma organização internacional gasta para administrar suas línguas de trabalho? Um estudo feito pelo linguista e tradutor francês Claude Piron situou em 300 milhões de dólares as despesas com tradução entre 92 e 93 na Organização das Nações Unidas. Segundo Piron, os serviços de manutenção de 2 das 6 línguas de trabalho da OMS levam 5 milhões de dólares por ano. Por outro lado, 150 mil são recusados para a formação de assistentes médicos em Bangladesh. 130.500 não podem ser repassados para a campanha contra a hanseníase na Birmânia. Nem a República Dominicana pode contar com 26 mil para o saneamento básico. E agora o mercado comum europeu está nos dando o exemplo, com os cada vez maiores números de Estados-membros, e eles têm que resolver o problema linguístico, porque senão vão gastar todo o dinheiro que arrecadarão com o problema de traduções. Com todo respeito a isso, eu acho que é menos complicado, como a ONU já sabe, inclusive, porque reconhece o valor do Esperanto desde 1954, num congresso que houve da Unesco aqui, próximo de nós, em Montevideo, no Uruguai, que ela vai gastar muito menos os seus milhões de dólares se um dia adotar o Esperanto como língua neutra de trabalho. Sabemos que isso é questão de tempo, porque há fortes interesses ainda por trás disso, mas um dia isso com certeza vai se dirimir. A ONU não é um conjunto de indivíduos idealistas que querem o progresso do mundo, mas sim um conjunto de representantes dos governos. Enquanto os governos forem o que são, e principalmente liderados por governos que só querem a hegemonia mundial a todo preço, nós não temos chance de conseguir o Esperanto entrando por cima na ONU. E vejam, por exemplo, a língua adicional que depois do meu tempo na ONU foi colocada é o árabe. Isso por quê? Porque os países árabes pagam o custo adicional para terem o direito de falar na sua própria língua. Quando se fala em fraternidade, a igualdade e o respeito ao ser humano são mencionados, involuntariamente. Quando os degraus da hierarquia servem somente para que um dominador exerça sua autoridade, a palavra liberdade deixa de fazer sentido. Nessa hora, não existe ideal, não existe sonho e nem voz. Ser livre só será real no dia em que cada pensamento, cada posição e cada cultura sentirem-se seguros onde estiverem e possam sempre contar com sua merecida parcela de respeito. How to speak my language.